galera irada, tudo certo com você? Vamos então à nossa aula da semana aí, começando aí o mês de agosto de 2016 aí com super aulas para vocês. E a nossa primeira aula, como eu avisei no nosso Instagram, aí é uma aula sobre os Estados Unidos. Antes de começar essa aula, eu queria avisar para vocês, né, aí que fiz uma baita uma viagem aí pelo Uruguai, queria agradecer, né, a hospitalidade do pessoal, realmente não sabia, né, da hospitalidade do povo uruguai aí, das belíssimas paisagens. Indico para você, se tiver oportunidade, conhecer o Uruguai, que realmente é muito irado. Mandar um super beijo aos meus parceiros professores aí, o professor Robinson aí do IFSC, né? E os dois professores do UFC, o professor Ricardo Anes e o Felipe Lamberg, que fez essa grande aventura comigo aí, dando, né, costeando todo o Uruguai de moto. Realmente foi muito irado. Quem queria mandar um beijo para essa galerada, as esposas dele, a namorada do pessoal que foi junto. E vamos começar então a nossa aula hoje sobre Estados Unidos, um tema aí que pode aparecer no seu vestibular. Primeiro, porque os Estados Unidos é a grande potência econômica mundial e sempre quando há algum conflito, né, a gente sabe que devido ao seu poder e sua influência no mundo, ele está dentro da parada, ok? Vamos começar então. Começamos primeiro, claro, pelos aspectos humanos para você. Vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos, aspectos humanos. Você sabe que ali tivemos uma colônia de povoamento, né? Os ingleses estavam sofrendo lá a pressão da religião protestante, migram, né, para a América, chegando na costa leste dos Estados Unidos. Depois de um tempo fundam 13 colônias. Você sabe disso, né? Que claro, é o motivo das 13 listas das bandeiras dos Estados Unidos. Já as estrelas estão simbolizando ali para você os 50 estados que temos, né, no Estados Unidos, galera. O tamanho dos Estados Unidos ele é um pouco superior ao Brasil, né, mais ou menos ali 9 milhões de quilômetros quadrados, sendo o quarto país, né, o maior país em extensão do mundo. Tranquilo? Essa é a parte introdutória para você. Claro, depois o professor de História vai falar para você. Teve toda uma conquista, a marcha para o oeste, né, onde os Estados Unidos foi conquistando território, alguns através de conflito com o México, outros através de compra, negociando com França, com a própria Espanha, com o próprio Reino Unido e assim, tendo a sua formação atual. Ele tem ali sim territórios fora do seu país continental, como o Alasca, que foi comprado da Rússia, e também o Havaí, você sabe aí, né, uma grande ilha, que é a maior ilha dos Estados Unidos, que está lá no Pacífico, muito próximo, claro, ao Japão. Beleza? Então esse é os Estados Unidos, aí a parte, né, lembrando que é o país hoje tem muitos imigrantes, muitos latinos foram em busca, né, de oportunidades, muitos chineses, muitos indianos, muitos europeus, muitos africanos, é realmente um dos países que mais recebe imigrantes no mundo. Quando eu falo de turismo, os Estados Unidos é o terceiro país mais visitado no mundo, perdendo para dois países apenas, que é a França e a Espanha, que são os dois países mais visitados do mundo. Tranquilo? A população dos Estados Unidos é um pouco superior a 300 milhões de habitantes, né? Sendo aí o terceiro país mais populoso do mundo, perdendo para a China, que é o primeiro, e segundo para a Índia, né? A China com 1,3 bilhões e a Índia com 1,2 bilhões, ou seja, a China tem 1 bilhão a mais de habitantes que os Estados Unidos. Tranquilaço, dominando então o aspecto, né, humano, sabendo que existe uma grande miscigenação. No primeiro, né, claro, principalmente foram os ingleses e irlandeses, a população do Reino Unido que foi para os Estados Unidos, depois com o tempo recebendo muitos imigrantes, dando assim uma grande miscigenação. Inclusive a gente sabe que tem mais de 1 milhão de brasileiros hoje morando nos Estados Unidos, assim como cubanos, assim como argentinos, como do povo latino, principalmente mexicanos, de um modo geral, galera. Bom, continuando aqui a nossa parte. Quando a gente fala de economia, os Estados Unidos é a economia mais forte do mundo. O seu PIB, né, ele é superior a 15 trilhões, tá? 15 trilhões de dólares, galera. Então é uma super economia, né? Um país que compra muito, também exporta muito, né? Dentre os produtos que ele mais exporta, nós temos a indústria, desde automóveis, né? Indústria maquinária, bens de consumo com alta tecnologia. E ela compra principalmente o que, Marcelo? Ela compra muito combustível, muito petróleo
petróleo, né? Alguma coisa relacionada também à indústria, né, de base, como minérios, dentre outros produtos, tá? Então ela faz sim uma negociação dos principais parceiros econômicos: México, Canadá, China, Reino Unido e França. São os principais parceiros econômicos dos Estados Unidos, tá? Quando a gente fala do setor primário dos Estados Unidos, ela é muito forte, o setor primário. O setor primário, tu lembra que é agricultura, pecuária e o extrativismo. Na agricultura, a agricultura dos Estados Unidos, vou largar aqui um mapinha para você, você pode ver que ela é dividida em belts. O que são belts, Marcelo? Belts são cinturões de produção agrícolas, né? Com uma característica bem exclusiva: monocultura com muita tecnologia. Nesse belt, nesse cinturão, como temos o cinturão do milho, o cinturão do algodão, o cinturão leiteiro, vários, né, áreas, cinturão frutífera. Nós temos aqui, como você pode ver no mapa, várias áreas com um só produto característico. Conforme a característica do solo, do clima e do relevo, eles vão ver uma cultura. E assim vão, claro, com muita tecnologia e subsídio, uma ajuda do governo, eles conseguem ter grande produção e bons preços, né, no mercado internacional, sendo também o alimento, né, um dos produtos aí mais exportados pelos Estados Unidos. Eles fazem um pouco diferente, fazem a verticalização desde a produção, claro, a industrialização, e aí sim exportam esses produtos já quase na característica de bens de consumo em sua maioria. Galera, vamos continuando aqui. Então esses são os belts. Depois, quando a gente fala de minérios, os Estados Unidos têm sim grandes reservas de xisto, é o país que mais tem xisto no mundo, é um país que tem bastante petróleo, está entre sim os maiores produtores e as maiores reservas de petróleo no mundo. Mesmo assim ele compra muito petróleo, a sua produção de petróleo dia é acima de 10 milhões de barris por dia, tá? Mas ele, como ele tem um consumo superior a 20 milhões, ele compra, né, muito combustível, muito petróleo, principalmente de quem, Marcelo? Da Arábia Saudita e até da Venezuela, entre outros países do Oriente Médio. Aí, continuando a nossa explicação. Tá, tem o que mais? Tem carvão mineral, né, dentre outros minérios aí que são fortes nos Estados Unidos. Esse é o setor primário, o setor que seria mais o extrativismo. Quando fala de madeira, né, hoje não tem muita extração, praticamente foi dizimado a madeira primária, original. Claro que existe reflorestamento com a indústria de papel, mas quando a gente fala de extrativismo, que é o extraio da natureza, aí nós temos os minérios, como eu falei agora há pouco, e também a pesca, né, tanto na costa leste como na costa oeste, principalmente na costa leste, na região nordeste dos Estados Unidos, temos ali sim uma indústria pesqueira. O setor secundário. O setor secundário dos Estados Unidos também é um setor, né, destaque no mundo, muito ligado às universidades, com muita tecnologia. Tem duas áreas em destaque. Você pode ver aqui no mapa, a área mais abaixo aqui é chamada Sun Belts. Tá? Então essa área, os Sun Belts, é uma indústria com alta tecnologia ligado ao setor industrial. Lá no setor sudoeste nós temos uma área bem famosa, que você conhece, que é o famoso Vale do Silício, com indústria de tecnologia, né? A Google, a Microsoft, a Apple, tudo são daquela região ali, surgiram nessa região com alta tecnologia. Nós temos mais ao sul a indústria petrolífera com grande força, mais ao sudeste nós temos ali a indústria aeroespacial e também a indústria do turismo muito forte ali naquela região da Flórida, entre outras estados e cidades ali dos Estados Unidos. Nordeste, uma indústria automobilista e tecnologia muito forte, também indústria têxtil. Ao norte, né, região de Detroit ali pegando, né, mais entre o norte e o nordeste, região dos Grandes Lagos, também uma indústria automobilística forte. E lá a sudoeste, em Seattle, na região, nós temos ali a indústria de aviação. E claro, espalhado pelo meio ali, algumas outras indústrias ligadas, a gente pode chamar de turismo, indústria do turismo, como na área central, região do Texas, né? Então a gente temos grandes áreas, sim, industrializadas, galera, que despontam aí no mundo todo. Tranquilo, fora as indústrias dos Estados Unidos que estavam pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, como as indústrias automobilísticas, Ford, GM, dentre outras indústrias dos Estados Unidos, que acabam se espalhando assim pelo mundo. Tranquila a aula, galera, vamos continuando então. Tá, Marcelo, essa é a parte econômica, faltou alguma coisa? Sim. Vamos falar agora para você do setor terciário. Sim, no setor terciário nós temos o turismo, como eu falei, Texas, né, os parques temáticos. Os Estados Unidos, sim, é uma região muito visitada, Nova York, na Califórnia, né, do
todo o país praticamente, né, tem uma estratégia, um ponto turístico bem forte, onde atrai inúmeros turistas do mundo inteiro, galera. Tá? É diferente do Brasil, onde se explora o turista em grande parte das cidades. Lá eles têm todo um programa onde atrai o turista. Lembra que o seu comércio, né, falando já dessa área, é um setor onde os produtos são baratos para ter uma rotatividade e aumentando assim o consumo. Você não vai ver um brechó nos Estados Unidos. Quando as pessoas geralmente não querem, descartam fora para que haja assim a rotatividade. Você deve ter visto vários filmes aí onde eles compram carros com preços super baratos. Realmente é uma característica do comércio aonde faz, né, o produto girar. Isso aconteceu muito após a crise de 29, aquela crise de superprodução, onde se incentivou o consumo e, claro, os produtos baratos para que a pessoa tenha um grande poder de compra, comprando, né, um da loja do outro, e assim vai gerando emprego e o dinheiro vai circulando. E claro que é a parte que mais contribui com o PIB dos Estados Unidos. Na parte física para você é bem tranquilo. Lembra a localização? Começamos pela parte geológica. Vou largar aqui para você um perfil do relevo dos Estados Unidos. Na porção leste nós temos uma região chamada Apalaches, né? Bem famosa aí. Os Apalaches é uma região formada por escudos cristalinos da era pré-cambriana. As reservas de minerais metálicos dos Estados Unidos estão mais nessa região. Mais ao centro se pode ver uma grande planície, a planície central, formada por bacias sedimentares. E na porção oeste nós temos as montanhas rochosas, formadas por dobramentos modernos, as partes, né, mais elevadas ali dos Estados Unidos na parte continental, lembrando que o ponto mais alto dos Estados Unidos fica no Alasca, mas dentro da parte contínua dos Estados Unidos é na Califórnia, sim, o ponto mais alto, aí, com altitude superior a 4.000 metros de altitude, nessa porção que é formada por dobramentos modernos. Nessa região da Califórnia tem uma área muito famosa, que é a região, né, do San Andreas, onde temos ali grande processo tectônico, um movimento transformante das placas, gerando assim grandes tremores. Você deve ter já escutado algum dos terremotos aí dos últimos anos dos Estados Unidos. Tranquilo, essa é a parte geológica, a parte relevo, né, as duas bordas do Planalto e uma grande planície central. Da parte do clima, o clima predominante é o clima temperado, que a maior parte dos Estados Unidos está no clima temperado. Então nós temos o temperado oceânico e o temperado continental, um clima predominante dos Estados Unidos. Na parte mais central, devido à dificuldade da passagem da umidade das correntes frias, nós temos uma área desértica, um clima desértico, né? E na porção, claro, oeste, nós temos ali parte ali pegando a Califórnia, até o clima mediterrâneo ali é presente, né? O clima ali nós temos um clima frio de montanha nas partes mais elevadas, também um clima temperado presente nessa região. Vegetação, claro, nós temos a vegetação temperada predominante, muito dizimada, né? Devido a todo o processo dos Estados Unidos de colonização, foi extraindo madeira para ter a sua transformação, todo o seu crescimento econômico. No começo, claro, foi muito a base de extração dessa madeira. Também temos outro tipo de vegetação desértica na parte central, vegetação de montanha, né, mais gramíneas, mas é uma vegetação, sim, não com tanta variação como o Brasil, se você comparar os Estados Unidos com o Brasil. Tranquilaço, galera, dominando aí o conteúdo, beleza, chegamos na hidrografia, nós temos sim, mas na parte central, grandes rios. O que chama a atenção na hidrografia dos Estados Unidos é sim os lagos, né? Os grandes lagos ficam mais entre o norte e o nordeste dos Estados Unidos, uma área bem importante. O rio Mississippi também é o principal rio dos Estados Unidos, então tu sabe ali que a hidrografia dos Estados Unidos é uma hidrografia assim rica, muito utilizada tanto para a irrigação da agricultura, como alguns trechos para a navegação, como também para a geração de energia, tá? Bem importante isso. E para fechar essa parte da geografia física, a gente não pode, né, não deixaria de esquecer para você sobre os oceanos, a ligação tanto com o Oceano Pacífico, né, como o Oceano Atlântico. Isso, né, facilitam sim as exportações dos Estados Unidos. Claro, toda aquela região mais ao sul do Golfo do México também é importante pelo seu domínio que ele exerce sobre os países latinos. Lembre-se que é muito importante agora para fechar a aula, né, não pode esquecer que ele pertence a dois blocos econômicos, ele pertence ao NAFTA e também pertence à PEC. Né? A NAFTA é a North American Free Trade Agreement, a área de livre comércio da América do Norte, que é Estados Unidos, México e Canadá, e a PEC, que é a cooperação econômica entre a Ásia e o Pacífico. Aí nós temos mais de 20 países, dentre eles o Canadá, o México, os Estados Unidos, a Austrália, o Japão, a China, o Chile na América do Sul. Esse país pertence a esse bloco. Lembra que a ALCA
não foi uma proposta dos Estados Unidos, mas ela não foi aceita. Bom, eu dei aqui as principais sobre os Estados Unidos. Na próxima semana nós teremos uma aula super especial para você sobre a América do Sul, onde falarei, né, da divisão da América do Sul. Fique atento aí. Peço que você curte aí o nosso canal, compartilhe, né? Se inscreva, já estamos chegando aí bem feliz aí, né? A quase 7.000 inscritos em nosso canal, todo dia, média de 30, 50 pessoas curtindo o nosso trabalho. Um super beijo em seu coração. Veja nosso site geografiairada.com, lá tem uma apostila, lá tem material aí para você usar e detonar no Enem. Tá? Confio em você e sei que você vai ganhar a sua vaga no ensino superior. Tamo junto, galera. Geografia Irada na veia.